O Botafogo acaba de fazer um movimento ousado nos bastidores. O novo treinador está muito próximo de ser anunciado e já tem comentários soltando análise quente sobre essa possível contratação. Será que é o nome certo? Bora acompanhar tudo nesse vídeo e entender o que pode mudar nosso curioso com essa chegada. Já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí. Esse técnico é o ideal pro Fogão? E o título mexicano da Copa Ouro para cima dos Estados Unidos. Vamos falar de Botafogo, a gente. A gente não, agora. Mas é a gente, nós mesmos que vamos falar. Já está na nossa tela o Davi Ancelotti, novo técnico do Fogão. Ainda não é oficial, mas está tudo certo entre o ex-auxiliar, agora ex-auxiliar do Carlo Ancelotti na seleção brasileira e em vários clubes da Europa, inclusive no Real Madrid. Então a gente tem aí um pouco aí um resumo da carreira do Ancelotti, Davi Ancelotti, 35 anos, muito jovem, filho do Carlo Ancelotti. Os primeiros trabalhos como pai foram como preparador físico lá em 2012 no Paris Saint-Germain. Ele era muito jovem, tinha 25 anos, é isso, né, Mari? 23 anos, mais jovem ainda. E no Real Madrid depois também como preparador físico. Ele virou auxiliar técnico em 2016, ou seja, 9 anos atrás, quando o Carlo Ancelotti era técnico do Bayern de Munique. Aí ele começa o trabalho como auxiliar técnico. Depois trabalhou no Napoli, 2018-19, sempre com o pai, né, como auxiliar. No Everton de 19 até 2021 e no Real Madrid, nessa última passagem, nos últimos 4 anos, de 2021 até 2025, e nesse início de trabalho do Carlo Ancelotti, do pai dele, na seleção brasileira agora nesse ano. Ali do lado esquerdo tem jogos no comando, uma derrota, né? Do Napoli para Roma, é isso? E uma vitória do Real Madrid sobre o Alavés neste ano agora de 2025. Baixo também falava dos cursos que ele tem a licença UEFA lá para ser treinador. Enfim, muito jovem, agora podemos usar esse verbo, professor Celso, ele desgarra, é isso? Do papai? Do papai, não é isso? É isso. Começa a vida dele como técnico no comando do Botafogo. Posso dizer que é uma aposta. É a melhor. Me lembrou, sabe do quê? Do Kleber Xavier no Santos. Me lembrou. Kleber Xavier, muitos anos com o Tite, e aí a primeira experiência dele no Santos Futebol Clube. Primeira experiência do agora professor Davi Ancelotti no Botafogo, professor. A diferença é que o Davi D, né? Com D. Davi é muito jovem, 35 anos, ele tem idade para estar jogando no atual estágio do futebol brasileiro. Muito provavelmente ele vai treinar gente mais velha que ele. Não fala a língua do país, precisa se adaptar. É uma aposta. Pode ser um grande técnico, mas no momento ele não é. Ele nunca foi técnico. Ele já tinha essa intenção, não é alguma coisa assim que você diga, da mão para a boca, resolveu agora. Não, já estava pintando, assim como o caso do Kleber Xavier também, que já queria ser técnico. O Kleber Xavier mais velho, talvez não mais experiente, ou mais experiente, mas as passagens como auxiliar do filho do Ancelotti são muito significativas. São escolas, ele tem um currículo Lattes, se é que ele entrou no nosso Lattes, bastante significativo. O que pega é que parece uma coisa meio Textor, essa coisa de grife, essa coisa de impacto, essa coisa de nome, em cima da questão do nome do pai. Isso pode atrapalhar se ele não vier a ser o técnico que todos esperam, né? Mas é uma aposta, eu diria, uma aposta de luxo, uma aposta alta. Vamos ver. Técnico ele não é até agora. Pelo menos na minha cabeça, não dá para saber. Não dá para condenar e não dá para elogiar, olha, certeza que vai dar certo. Já vimos temos até hoje em dia, vários técnicos que eram auxiliares, né? E viraram bons técnicos. E outros que eram auxiliares tentaram virar técnico e não deram certo. Então, não dá para saber. Agora, experiência como técnico, 0. Ele viu muita coisa boa. Como auxiliar, muita experiência. E ele tem uma formação, né, Mário? Uma formação até pela licença, ele é de uma leva de técnicos que primeiro adquiriu a formação. Eu acho que o Silvinho, que agora faz um belo trabalho na Albânia, que passou pelo Corinthians, é um caso desse. Antigamente o cara ia muito pela prática, pelo notório saber.
E há uma leva aí, uma geração que é ao contrário. O cara tem uma boa formação, mas como será ele no vestiário com 35 anos? Com jogadores talvez mais velhos que ele? O Marçal tem 36, só para citar um exemplo. Então, e tem essa coisa dele não ser brasileiro também, né? Você citou o Silvinho, antes da Mari também trazer a opinião, a análise dela. Silvinho, Fábio Carille, por exemplo, são 2 técnicos, trabalham hoje como técnicos já há algum tempo e que eram auxiliares do Tite. Guardiola tem uma leva aí de... O Enzo Maresca, que está na semifinal do Mundial, é um exemplo. Maresca, quem mais? Oswaldo de Oliveira. O Arteta, o Domi, que agora está no Monterrey, passou pelo Flamengo. Oswaldo de Oliveira começou como auxiliar do Vanderlei Luxemburgo, Exato. depois seguiu uma carreira Oswaldo de Oliveira, PC Guzmão, eram auxiliares do Vanderlei Luxemburgo. Diga, Mari, o que você pensa sobre David Ancelotti, novo técnico, o futuro técnico do Botafogo? Acho que tem pontos legais, assim, pra gente abordar, tanto pro lado do Botafogo /Textor, quanto pro lado do David. Acho que partir da vontade do cara de ser um treinador é interessante. Então, assim, eu acho que é uma aposta do Textor no sentido de um nome de impacto, mas também não foge muito da linha dele, né? Do que ele fez nas 2 temporadas anteriores, enfim, quando ele assume, de fato, a SAF do Botafogo em 2021, acho que ele marcou muito essa gestão por, entre aspas, apostas, tanto em treinadores quanto em jogadores, né? Jogadores que a gente depois viu na temporada passada, que de fato entregaram muito para o Botafogo, mas chegaram ali sem um currículo que pelo menos o futebol brasileiro conhecesse, exatamente, o torcedor conhecesse. Então, acho que segue numa linha John Textor, numa linha de identidade para esse time, porque o David já deu algumas declarações que ele se diferencia um pouquinho do pai, porque ele gosta de um futebol mais ousado, porque ele gosta de um futebol bem vertical, então vai muito na linha do que o Botafogo tem apresentado. Nos últimos exatamente. Vai muito na linha do que o Botafogo tem apresentado. Então, acho que, para o lado do Textor, me parece muito claro, assim, né? Faz muito sentido com o que ele vem mostrando de trabalho. Agora, claro que fica marcado por uma SAF que já trocou de técnico 7 vezes. Esse é o 7º nome. Desde 2021 que o Textor chega, né, ao Botafogo, 7 nomes já passaram pelo comando técnico do time. Então, assim, é tudo muito novo ainda em relação à SAF para o Brasil. Mas fica marcado, ó, a gente tem até essa tela ali, e olha, os nomes que passaram. Na prática aí só vingaram o Castro e o Arthur Jorge, né? Que saem não por opção do Botafogo, né? Exatamente, que saem o Renato Paiva acho que deixa uma baita imagem no Mundial de Clubes, pelo trabalho, enfim, pelo PSG principalmente, mas os outros, de fato, fora o Caçapa, né, que é o permanente ali. E, enfim, também já desenvolveu alguns trabalhos como treinador principal. Então, acho que tem só esse contraponto do que o Textor tem feito com os outros treinadores por opção dele, né? De dispensa, de escolha, enfim. Mas acho que é uma aposta legal, porque sim, é uma aposta ainda. É o primeiro trabalho do David como treinador principal. Acho que o Flamengo fez muito certo com o Felipe Luiz e isso não quer dizer que é uma regra, né? É exceção por enquanto. Mas assim, acho que do que ele teve com o Ancelotti, com o pai, é muito disso de experimentar, né? Porque assim, de fato, o trabalho de auxiliar técnico dele não passa tanto por escolhas técnicas desse auxiliar direto. Ele não é o auxiliar principal, tanto que ele nem estaria na seleção. Ele se integrou à seleção brasileira porque não assumiu nenhum time. Até esse momento ele estava tentando assumir uma equipe e aí não aconteceu. E aí que ele passou a integrar a comissão da seleção, mas nem moraria no Brasil, enfim. Então não é que ele era o auxiliar direto do pai, de dar os pitacos, igual a gente sempre vê o Matheus com o Tite via, né? O Matheus com o Tite, de muita troca ali sobre o jogo. Ele não é esse cara, ele faz parte da comissão do pai. Mas eu acho o nome interessante, é o que o prof falou, que estudou, que tem muita bagagem, acho que é convivência. Agora é uma aposta, de fato. O Real Madrid, provavelmente ele era o auxiliar principal, não era? Porque a gente viu ali até na tela que ele chegou a comandar o time numa ausência do Ancelotti. Tem a imagem lá dele com o Kudê, que era o técnico do Alavés no jogo em questão.
E assim, até dentro do que a Mari estava falando, tem uma entrevista dele, acho que se eu não me engano, para o Marca, em que ele fala, olha, a gente tem ideias diferentes, a gente discorda, só que ele sempre tomava decisão, né? O Carlo Ancelotti. Agora é ele que vai bancar as próprias decisões. Então, acho que esse é o grande ponto. Eu concordo, assim, é um nome interessante, acho, pela forma de ver o futebol, pelo currículo de ter trabalhado, de ter se preparado para ser técnico, né? Muito novo, parou de jogar com 20 anos para voltar aos estudos, só que, como o professor e a Mari falaram, é uma aposta, não dá para você fugir disso. Existe o risco sempre de alguém que está nesse momento e que vai pegar um Botafogo que, por exemplo, do dia 12 agora de julho até o dia 29, ou seja, em 18 dias vai ter 5 jogos, então ele mal vai ter tempo para ter aquela preparação, como teve, por exemplo, o Renato Paiva antes de começar o Campeonato Brasileiro. Então isso torna um desafio a mais. Eu acho que é uma escolha interessante, que faz sentido pensando, apesar do risco, dentro da proposta do Botafogo Way, dentro da questão do currículo, né, da preparação para os lugares onde passou. O que eu questiono são as escolhas do Textor e do Botafogo que levaram até o momento de contratar o Davi Ancelotti, e não a contratação dele em si. O que eu quero dizer? Ter demorado tanto tempo para anunciar um técnico como o Renato Paiva, acho que isso foi uma questão muito questionável, da temporada ser muito empurrada até ali. E aí tem um outro ponto. Eu discordo da demissão do Renato Paiva. Eu discordo. Para mim, acho que dentro do que era o Mundial, acho que ele fez um trabalho importante, passando a fase de grupos complicada. O Botafogo foi mal contra o Palmeiras? Foi, mas... Com muitos jogadores recém-chegados, né? Com muitos jogadores recém-chegados. Que ele teve que usar ali durante o jogo contra o Palmeiras, por exemplo. Exato. E assim, você pode questionar que o jogo não foi bom, que não é aquilo que você quer para o Botafogo, mas entre isso e uma demissão, eu acho exagerado. Se a demissão é por conta de que não estava aplicando aquilo que queria jogar, então não deveria ter contratado esse técnico. Eu penso como você. Então, assim, para mim eu questiono toda essa questão que coloca o Botafogo com um técnico novo. Como falei, eu gosto da escolha, mas é um técnico que vai estrear como técnico principal agora, pegando uma sequência de 5 jogos em 18 dias, no momento que você chega, não pressionado, mas o Botafogo, com o investimento que tem feito nos últimos anos, ele é candidato a tudo que vai disputar, então tem essa cobrança em cima do Botafogo. Então eu questiono todo esse entorno de que levou o Botafogo a estar nesse momento com o Davi Ancelotti. Mas eu não questiono ele ser o técnico do Botafogo. Acho que é uma ideia interessante, apesar de tudo isso que eu coloquei. Tem que ver como que ele vai trabalhar, porque não só na questão de estratégia, pensamento de jogo, sistema tático, mas o relacionamento com o grupo técnico é muito mais do que só um pensador da tática. Isso pega pra... É assim, né? O próprio relacionamento, Exato. Gerir um grupo de, às vezes, 25, 30 pessoas, jogadores, etc. A disciplina, quem vai jogar, quem não vai jogar, quem fica fora, quem está reclamando, quem está insatisfeito. O técnico tem que gerir tudo isso. Isso ele vai começar a mostrar agora se ele tem capacidade ou não e como ele consegue lidar com isso. Concorda ou não? Mas eu acho que o sobrenome já dá uma boa perspectiva para ele. De respeito, assim, né? Esse grupo do Botafogo é um grupo que, aparentemente, a gente não vê, né? Muito envolvimento ali de notícias sobre vestiário, enfim, certas coisas. A gente viu naquela fase que o Botafogo estava mal, os jogadores se cobrando, enfim. Mas, recentemente, a gente vê um grupo maduro, né? Um grupo de jogadores que já passaram por muita coisa, enfim, que conquistou, mas também não conquistou. Tem jogadores ali de muita maturidade, o próprio Marçal. Então, acho que nesse quesito não vejo um vestiário, entre aspas, difícil de administrar. E o sobrenome dele também dá um baita respeito, né? A maneira como ele chega com muito conhecimento, mesmo sendo o primeiro trabalho dele como treinador principal. Então, não vejo tanto problema. Agora, sim, o Textor, ele vai muito na linha de que o Botafogo do ano passado deu muito certo por conta dele, isso é fato, ele acertou no nome do treinador, ele acertou nas contratações, claro que ele não trabalha sozinho, mas assim, ele acertou em muita coisa ano passado e o Botafogo termina a temporada de uma maneira espetacular. Mas isso é muito fora da curva do que acontece com os clubes do futebol brasileiro. Se você não dá um projeto, se você não dá continuidade. Então, o Textor, ele está trabalhando muito no que aconteceu no ano passado, mas é pouco provável que isso se repita tão cedo. Se ele não entender que o futebol brasileiro precisa de uma continuidade, que o futebol brasileiro precisa de um processo. Não é gerindo dessa maneira que a SAF costuma atuar, ganha um título importante, vende os principais jogadores,
troca comando técnico 2, 3 vezes. Isso não acontece aqui. A gente vê quem que está no topo nos últimos anos. O Palmeiras, que mantém uma continuidade de ideia, de projeto, e o Flamengo, que também sabe muito bem trabalhar com o futebol brasileiro. O Textor é novo aqui. Também troca bastante de técnico com o Flamengo. Técnico, mas e a base de jogadores? Não troca tanto assim. Isso é verdade. A gente está passando por isso agora. Então, assim, você ainda tem jogadores que te entregam muito, independentemente do comando técnico. O Textor, não. Ele já vendeu metade do time campeão. Né? Se a gente volta agora, perdendo Jair, perdendo Igor Jesus, já foi Almada, já foi Luiz Henrique, já foi a maior parte dos jogadores que entravam no segundo tempo. Então, assim, ele está contando que o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar, mas ele precisa entender que o terreno faz muito parte disso, né? Vamos ouvir a declaração. Sem tempo, irmão, sem tempo aí de adaptação. Quem for assumir o nosso Botafogo vai ter que chegar daquele jeito já, porque o calendário é insano, mano. Vamos aqui, ó, com a informação. Pouco tempo de adaptação será desafio para o novo técnico Botafogo. Então é jogo atrás de jogo. Vou te falar uma coisa, mano. Quem assumiu o Botafogo agora vai ter que chegar desembarcando com os 2 pés no vestiário, sem tempo para respirar. O calendário tá insano, com jogo praticamente a cada 3, 4 dias. E o cara nem vai ter pré-temporada direito. É treino regenerativo, viagem e decisão, tudo junto. Se o novo técnico for mesmo alguém como o David Ancelotti, na verdade, por exemplo, vai ter que mostrar personalidade e leitura rápida de elenco, porque não vai dar tempo de testar muita coisa. Vai precisar confiar no que já tá funcionando e fazer pequenos ajustes no caminho. E mais, mano, tem 8avos da Copa do Brasil, Libertadores batendo na porta e o Brasil que não perdoa vacilo. Ou seja, é pressão total desde o primeiro minuto. Então, o desafio não é só tático, é também mental, físico e de vestiário. O elenco já vem de uma eliminação doída no Mundial, então o novo comandante tem que saber motivar e ao mesmo tempo cobrar. Tem que chegar e sabendo a camisa que tá vestindo, mano. Resumão aqui, quem vier precisa chegar pronto. Ou vira herói, ou não dura muito nem agosto aí, né? Vou ser sincero com vocês então, quem vier agora vai ter que ser casca grossa mesmo, porque o momento é bronca, eliminando, né? Eliminaram a gente no Mundial, Paiva caiu com razão e agora estão falando de treinador novo com o calendário já estourando. É mata-mata, brasileirão e sem tempo para treinar. A real é que não dá mais para apostar em técnico que vai aprender no caminho. Mano, o bagulho não pode ser esse não. O cara tem que chegar sabendo onde tá pisando. Aqui é Botafogo, time grande, torcida gigante e sede de título. E vou além ainda. Não adianta só ser bom de tática. Tem que saber lidar com o elenco, ganhar o grupo, bater no peito e assumir a bronca, porque agora é hora de retomar a confiança e manter o time no trilho. Se for mesmo o Ancelotti Júnior aí, né, por exemplo, sei não, hein, mano, o nome é bonito, mas será que segura a pressão? Aqui não é na Europa não, mano. Aqui o bicho pega toda quarta e domingo. Enfim, confio no Texas, mas tô com os pés atrás aí, porque se errar agora, meu amigo, a temporada escorre pelo ralo rapidinho.